E aí, pessoal, a gente vai iniciar nossa primeira sala de aula invertida com o conteúdo de formação das palavras, certo? Vamos iniciar com essa tirinha do Calvin. Diz assim: o que é isso? Parece horrível. É comida vegetariana, é bom pra você. Vegetariana? Eu não sou vegetariano. Eu sou sobremesariano. Pessoal, a gente tem aí a quebra da expectativa exatamente nessa palavra que o Calvin formou, sobremesariano, esse neologismo, essa palavra nova. De que forma o Calvin criou essa palavra? Ele criou a partir da palavra vegetariano, que é a junção aí de uma palavra, vegetal, vegeta, com uma outra partezinha de palavra que a gente chama de sufixo. E essa união dá exatamente a ideia de quem come exclusivamente vegetais, o vegetariano. Então, a partir disso, ele formou muito inteligentemente, embora essa palavra não exista, sobremesariano, que é quem come exclusivamente sobremesa. Então, Calvin, ele usou um processo de formação de palavra que a gente chama de derivação. Ele criou uma palavra a partir de outra que já existia, acrescentando um elementozinho, no caso aí um sufixo, que alterou o sentido da palavra. Então a gente tem sobremesa mais riano, né, mais esse sufixo, que forma assim uma nova palavra. Quais são então os tipos de processo de formação de palavras que existem? São 6 tipos os processos de derivação. A gente tem a derivação prefixal, sufixal, parassintética por enquanto. Como é que funciona a prefixal? Como o nome já diz, você vai acrescentar a uma palavra que já existe um prefixo, um pedacinho de palavra que dá um outro significado para ela. Então, por exemplo, você pode pegar a palavra fiel, colocar o prefixo in e formar assim infiel, que é uma outra palavra. Acontece o mesmo com a palavra desleal. Você forma essa palavra a partir de outra que já existe, a palavra leal, acrescentando o quê? Um prefixo, o des, né? No caso de desleal. O que vai ser então a derivação sufixal? Pelo nome já dá para perceber que você vai acrescentar um sufixo a uma palavra que já existe. Então, por exemplo, na palavra felizmente, a gente tem uma palavra que já existe, feliz, e foi acrescentada a ela um sufixo, um pedaço de palavra que tem um significado, né? E aí a gente forma felizmente. Você tem também espaçosa, que é o que? A união de espaço mais um sufixo, osa, que aí traz um outro significado e forma uma palavra nova. Como é que seria a derivação parassintética? É exatamente a união de um prefixo com um sufixo. E você tem, por exemplo, engarrafar. A partir da palavra garrafa, eu formo, acrescentando o prefixo em e o sufixo ar, engarrafar. E aí eu formo uma nova palavra. O mesmo acontece com empalidecer. A partir da palavra pálida, pálido, que já existe, eu acrescento um prefixo em e um sufixo ecer e formo assim uma nova palavra empalidecer. Observe bem agora o que vai acontecer na prefixal e sufixal. É muito semelhante ao que a gente viu antes. Você pega uma palavra que já existe, perdão, por exemplo, e coloca um prefixo e um sufixo, forma aí imperdoável. Qual seria então a diferença? Gente, é muito semelhante, mas tem uma pequena diferença. Em engarrafar, quando eu junto o prefixo com a palavra, eu tenho engarrafe. E quando eu junto a palavra mais o sufixo, eu tenho garrafar. Nenhuma das duas formações existem. Isso não acontece na derivação prefixal e sufixal. Na palavra imperdoável, por exemplo, a gente tem imperdo, de fato é uma palavra que não existe em língua portuguesa, mas a gente tem perdoável, que é uma palavra que existe sim em português. Então a diferença é essa. Na derivação prefixal e sufixal, uma das formações ela existe. Essa união do prefixo e do sufixo, ela não é simultânea como é na parassintética, certo? Então, para saber a diferença de uma e de outra, você faz esse teste de unir a palavra ao prefixo e unir a mesma palavra ao sufixo. E aí você observa em que momento existe uma palavra válida em língua portuguesa. Se existe uma palavra válida em língua portuguesa, é porque aquele tipo de derivação é prefixal e sufixal, certo? Voltando aqui para os processos de formação por derivação.
A derivação regressiva, o nome diz, né? Regredir é voltar, diminuir, vamos imaginar isso. Você vai derivar uma palavra a partir de um verbo, você vai derivar um substantivo a partir de um verbo. Como é que eu formo a palavra consumo? A partir do verbo consumir. E a palavra choro? Eu derivo a partir do verbo chorar. E a palavra combate? Eu derivo do verbo combater. Ok? Na derivação imprópria, por que o nome é imprópria? Porque você vai trocar a classe de palavra. Por exemplo, eu vou jantar mais cedo hoje. Qual a classe de palavra de jantar? Daquelas 10 que existem, substantivo, adjetivo, numeral, verbo, o que ela é? Ela é verbo, eu posso conjugar essa palavra. Jantar, jantarei, jantei. E aí, como é que eu formo essa frase de baixo? O jantar estava ótimo. O jantar estava ótimo, pessoal, a gente não tem mais um verbo. Eu não posso mais conjugar essa palavra que está aí. Eu estou me referindo agora ao prato, ao substantivo jantar. Como é que eu derivei jantar da frase de baixo? A partir do verbo jantar, que está no exemplo da frase anterior. Então, a derivação imprópria é quando há uma mudança de classe de palavra, certo? Existe também um outro tipo de formação de palavras que é por meio da composição, que é quando você junta duas palavras que já existem. Vamos ler aqui essa tirinha. Senhores, eu estou tratando este puxa-saco compulsivo à base de hipnose. E ele aí dormindo, né? Ele agora se encontra em sono profundo e nada o despertará, exceto... obrigado. Exceto a sua necessidade de desmoralizar a psiquiatria. Então, a quebra da expectativa é porque não funcionou o trabalho do psiquiatra. Até porque esse cara realmente ele gosta de babar muito as pessoas, ele é um puxa-saco. De que forma a palavra puxa-saco foi criada? Por meio da junção de dois radicais, de duas palavras, ok? Então, aqui em pé de moleque, por exemplo, a gente tem a união de três palavras, pé, de, mais moleque. Passatempo, a gente tem novamente a união de duas palavras, o verbo passar, passa, e tempo. Cada palavra, perceba, ela conserva a sua autonomia fonética. Nenhum som se perde quando eu junto passa mais tempo, por exemplo. Isso não vai acontecer no processo de composição por aglutinação. Da mesma forma, eu estou juntando duas palavras que já existem, mas observe, em planalto eu tenho plano mais alto. Água ardente, a cachaça, né? A gente tem água mais ardente. Só que quando eu junto essas palavras, percebam que as palavras se fundem e aí algum som se perde. Por exemplo, na primeira palavra a gente não tem mais o som do O e na segunda um dos dois sons do A também se perde. Essa é a diferença do processo de aglutinar, que é misturar realmente, e do processo de justapor, que é colocar uma palavra do lado da outra, ok? A gente tem outros processos também. Por exemplo, inúmeras palavras em língua portuguesa são formadas por outros radicais, por outras palavras gregas e latinas. Por exemplo, cronômetro, a gente tem aí crono, cronos, que é do grego, e a gente tem uma outra palavra da língua portuguesa, do latim, né? Metro. Então a gente tem um radical grego contribuindo para a formação de palavras em língua portuguesa. A gente tem, por exemplo, burocracia também, que é a união de quê? De buro mais cracia. Esse buro vem do francês e forma aí uma nova palavra em língua portuguesa, certo? Esse é o hibridismo. A gente tem também um outro processo chamado de onomatopeia, vocês já devem conhecer, são palavras criadas com a finalidade de imitar alguns sons e ruídos que existem. Esse videozinho ele traz duas onomatopeias muito conhecidas que a gente usa muito na escrita. Para falar do som quando os sinos da igreja batem, eu posso escrever blém, blém. Outro exemplo muito comum é o som do relógio, que eu posso escrever tic-tac. Esses são alguns exemplos, né? A gente tem um outro tipo de processo também muito utilizado que é a redução, que é quando você reduz a palavra para economizar tempo e espaço, seja na fala, seja na escrita. A gente tem as siglas, as abreviações e as abreviaturas. Por exemplo, PJT. O que é isso? Você pega aí a primeira letra de cada palavra principal que compõe Escola Estadual de Educação Profissional Juarez Távora, e aí cria uma sigla que é muito menor, muito mais prática de ser utilizada.
As abreviações, você vai reduzir as palavras, mas de forma que você ainda entenda o sentido delas. O sentido não se perde tanto. Então, de motocicleta a gente reduz para moto, quilograma você reduz para quilo, certo? Isso é uma abreviação. Na abreviatura você já perde bastante do significado da palavra. Ceará, por exemplo, o estado, a gente reduz somente para CE. Página, a gente reduz para P. Então se perde o sentido da palavra ali. Essa é a abreviatura. Há também outros tipos de formação de palavras em língua portuguesa. As gírias, que vocês conhecem muito bem, a gente usa muito. São expressões, são palavras de criação popular que vão nascer em alguns grupos sociais ou profissionais. E ela tem um caráter muito passageiro, efêmero, né? As gírias elas se perdem ao longo do tempo. A gente também tem os empréstimos muito comuns, são palavras estrangeiras que entram na nossa língua por meio do contato que a gente tem com povos de outras nacionalidades. Eu vou deixar aqui um início da canção do Zé Ramalho, cantada pelo Zé Ramalho, na verdade, chamada Estrangeirismo, que vai de uma forma bem engraçada mostrar alguns exemplos de estrangeirismos que a gente tem, principalmente do inglês. E eu recomendo que vocês ouçam a música inteira no YouTube em outro momento, que é muito, muito bacana. Mas vamos ver um trechinho aqui. Outro dia me convidaram para irmos ao McDonald's comermos cheeseburger. O salão estava lotado, fizemos os pedidos através de um tal de drive-thru. Os colegas, percebendo a minha irritação, disseram: se tu tiver com pressa, eles têm um sistema de delivery maravilhoso. Desacostumado com este linguajar, chamei os cabras. Vamos embora? Seguimos pela Avenida Henrique Schaumann, onde pude observar um outdoor. Estava escrito China in Box e uma seta indicativa Parking. Nós não paramos por lá não. Seguimos mais adiante e avistamos um restaurante bonito e luxuoso. E na porta de entrada uma luz neon piscando escrita Open. Vocês podem ver o vídeo completo nesse link. Então, pessoal, revisando aqui para terminar nossa sala de aula invertida, as palavras elas podem ser formadas a partir de vários processos. A derivação é quando você deriva uma palavra a partir de outra que já existe, colocando aí prefixos, sufixos. A composição é quando você une duas ou mais palavras para formar uma nova, e aí você tem outros processos que a gente viu, que eu vou já relembrar. Então, na derivação, a gente tem a prefixal, sufixal, parasintética, prefixal e sufixal, regressiva e imprópria. A composição são duas, por justaposição e por aglutinação. A gente viu também o hibridismo, a onomatopeia, a redução, os empréstimos e as gírias. Ok. Muito obrigada pela atenção de vocês. Mais sobre o tema vocês podem estar conferindo na página 352. Bons estudos e a gente vai praticar mais na nossa aula presencial. Abraço!